Olá pessoal, então nesse vídeo a gente vai falar de Teorema de Pitágoras, que no último vídeo a gente conseguiu encontrar utilizando as relações métricas do triângulo retângulo. Existem várias demonstrações diferentes para o Teorema de Pitágoras, mas claro, todas provam a mesma coisa. E essa mesma coisa vou chamar aqui de A, aqui de B e aqui de C. Então, a gente consegue que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Eu vou fazer aqui uma demonstração com vocês e eu sugiro que vocês procurem algumas outras para entenderem diferentes demonstrações. São bem legais e simples de entender. O que a gente vai fazer é considerar um quadrado de lado A, em que A vai ser a hipotenusa de um triângulo retângulo que a gente tem. Então, eu vou ter um triângulo, eu tenho um triângulo retângulo aqui de hipotenusa, que eu vou chamar de A. Aqui eu vou chamar de B, aqui eu vou chamar de C. Eu vou pegar, então, um quadrado de lado A e quatro triângulos acoplados a ele, de forma que esses quatro triângulos sejam congruentes a esse triângulo que a gente tem aqui. Então, aqui eu desenhei bem mais ou menos. Aqui eu falei que eu tinha um quadrado de lado A e acoplado a ele eu tinha quatro outros triângulos semelhantes ao que a gente desenhou em laranja ali. Então, eu vou escrever aqui esse lado aqui sendo C, se esse é C, esse é B. Se esse é B, esse é C, se esse é C, esse é B, se esse é B, esse é C, se esse é C, esse é B, se esse é B, esse é C, se esse é B, opa, se esse é C, esse é B. Ok, deu certinho. E vamos chamar esses versos de H, I, J e K. Então, a gente sabe que a área do quadrado de fora, note que é um quadrado porque B mais C estão em todos os lados. Então, a gente pode escrever que a área do quadrado aqui nada mais é do que o lado é B mais C, então B mais C ao quadrado. Mas a gente também pode escrever que a área desse quadrado vai ser 4 vezes a área do triângulo, que é B vezes C dividido por 2, mais a área do quadrado de dentro, que a gente sabe que é A ao quadrado. Então, a gente tem que essas duas áreas são iguais, vamos igualar. Então, B mais C ao quadrado é igual a 4B vezes C sobre 2 mais A ao quadrado. Então, B ao quadrado mais 2BC mais C ao quadrado é igual a, que a gente pode cancelar, 2BC mais A ao quadrado. Então, a gente tem que BC cancela com BC, portanto, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que é exatamente aqui a gente tem que o teorema de Pitágoras é A ao quadrado, B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, a gente conseguiu provar. Agora, então, eu vou fazer um exemplo, um exercício. Durante um treinamento, dois maratonistas partem de uma mesma cidade em direção reta, um em sentido leste e o outro em sentido norte. Determine a distância que os separam depois de 2 horas, sabendo que as velocidades dos atletas são 20 km por hora e 25 km por hora, respectivamente. Então, vamos lá. Então, eles saem de um lugar, um vai em direção norte e o outro vai em direção leste. O que a gente sabe é que os atletas têm velocidades de 20 km por hora e 25 km por hora. O que está em direção leste aqui está com 20 km por hora e o que está em direção norte vai a 25 km por hora. E a gente sabe também que a distância é igual à velocidade vezes tempo. Então, a distância do que está a 20 km por hora, depois de 2 horas, é 20 vezes 2. Então, D1 é igual a 40. No caso, quilômetros, né? Agora, o outro está a 25 km por hora. Então, e o outro está a 25 km por hora, depois de 2 horas, ele anda, vamos chamar de D2, 25 vezes 2,
Então, D2 é igual a 50 quilômetros. Agora que a gente sabe quanto que eles andaram, a gente consegue usar o Teorema de Pitágoras e ver qual que é a distância que separa eles. Lembrando que a distância que quando pergunta é sempre a menor distância. Então, aqui a gente tem que andou 40 e o outro andou 50. No fim, ele pergunta essa distância aqui. Como saíram um ao norte e outro ao leste, aqui a gente sabe que é 90 graus. Então, a gente tem que, aqui é o x, então x ao quadrado é igual a 50 ao quadrado mais 40 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, então é 2.500 mais 4 ao quadrado é 16, 16.000, então x ao quadrado é igual a 41.000. Mas a gente pode escrever isso daqui também como 41 vezes 100. 100 tem raiz, então a gente pode escrever como 10 raiz de 41 quilômetros. Então, por esse vídeo é isso. Até mais!